Os últimos tempos de república foram de grande crise, guerras civis, tivemos as guerras das várias facções, tivemos algumas conjurações, tivemos muita corrupção em alguns governos de províncias, tivemos o conflito de Mário, de Silas, guerras populares, tivemos, no lugar dos cônsules, períodos excepcionais de triunviratos. Não convém agora tratarmos das crises da história política republicana, mas o fato é que essas crises, sejam elas militares, seja ela de revolta de escravos, acabaram levando ao poder grandes nomes, como Júlio César, como Pompeu, Crasso, que levaram a uma guerra civil. E essa guerra civil acabou sendo, em grande parte, terminada com a ascensão do jovem Otaviano, sobrinho de Júlio César, que se auto-intitulou o Princeps, o primeiro cidadão. Tecnicamente, os romanos acreditavam que Augusto, esse jovem general, estaria restaurando a República. O próprio Augusto procura retomar os costumes antigos, a religiosidade antiga. O próprio Augusto, por meio da força e por meio da sua habilidosa atividade política, consegue apaziguar os ânimos e dar uma restauração para o Império Romano, que já em sua época, 27 a.C., é muito vasto. Corresponde a esse período de Augusto o período de maior produtividade intelectual dos romanos em todas as áreas. É o período também dos grandes arquitetos, das grandes construções, da grande organização militar. É o período de uma organização muito técnica do funcionalismo público. Augusto faz grandes reformas na política e no Estado. Por outro lado, com isso acabam os cargos eletivos. É o imperador quem procura estabelecer os critérios de formação e escolha das principais magistraturas. Então, os pretores já não serão mais eleitos, censores, questores e outros cargos políticos deixam de ser cargos eletivos e passam a ser cargos da administração que são cargos conduzidos principalmente pelo imperador, mas também pelo Senado. O Senado acaba sendo também um grande administrador das províncias senatoriais e o imperador administrador daquelas províncias que são reservadas a ele, as chamadas províncias de César ou províncias imperiais. O período do Alto Império, que já não é mais propriamente uma república, introduz um novo agente político, o próprio imperador. É ele quem comanda, em grande parte, o, entre aspas, Estado romano. A organização política romana está centralizada em torno do imperador. Mas ele não administra absolutamente. É uma diarquia. Ele divide o seu poder com o Senado. E, enquanto imperador, em tese, ele também não ficará alterando o direito, porque o direito vem da vontade popular, via costumes, vem da vontade popular, por meio da votação das leis, por meio da votação dos plebiscitos, vem da vontade popular diante da escolha dos pretores, também vem da vontade popular, na medida em que os intérpretes da vontade popular são os cientistas, que têm essa responsabilidade social. Então o imperador não pode simplesmente escrever e modificar completamente o direito. Ao contrário, ele não fará isso. Deixará o direito nas mãos dos juristas. Então o Alto Império é o período em que a jurisprudência, a ciência do direito, que muitas vezes é contrária ao imperador, porque os juristas são relativamente independentes, os juristas devem dizer o que é bom e justo, independentemente do que pensam os imperadores. Então, é nesse período em que a jurisprudência assume um papel fenomenal, porque é nesse período que a grande parte do direito clássico romano é elaborada.
É o período também de paz, de prosperidade das províncias. É o período da Pax Augusta. Não importa se entrarmos na polêmica de se essa Pax decorre de um império que se sustenta na força ou na milícia, ou se sustenta numa organização política de respeito aos costumes das cidades, de respeito às províncias, de modo federativo. O fato é que a jurisprudência acabou sendo a principal fonte do direito romano do período. Todavia, o imperador também poderá elaborar normas. Teoricamente, ele assume o seu poder por meio de leis concedidas pelo povo. Frequentemente, o povo é convidado a confirmar a escolha do imperador por meio de normas, por exemplo, a Lex de Império, que concedia o poder de império que era dos magistrados, agora ao imperador. Os poderes tribunícios também foram dados pelo povo por meio de lei ao imperador. Então, em tese, o imperador estava legitimamente absorvendo aqueles poderes populares anteriores da República. Então, os imperadores podem estabelecer normas. E as normas feitas pelo imperador não se chamam leis, porque lei é só o que o povo aprova em comício. Não se chamam plebiscitos, não se chamam costumes, mas as normas do imperador chamam-se constituições imperiais. Constituições imperiais, que podiam ser de diversos tipos. Depois você vai ler no texto. Podiam ser normas gerais, como os edicta, podiam ser normas a funcionários subalternos, como os mandata, podiam ser respostas a casos concretos, como os rescripta, como os decreta. E, além dessa fonte chamada Constituição Imperial, uma outra fonte, que até já existia na República, mas que agora ganha uma formalização maior, é o Senatus Consulto. Senatus Consulto quer dizer deliberação do Senado, norma deliberada, criada pelo Senado. Em geral, os Senatus Consultos não têm grande projeção no mundo do direito privado, mas alguns poucos, mesmo da República e principalmente no Alto Império, acabaram modificando uma ou outra matéria de direito civil. Mas a grande fonte mesmo é o Edito do Magistrado e a jurisprudência, conforme veremos nos próximos slides. Já dissemos que os pretores no Alto Império ou Principado, a partir de Augusto, já não eram mais eleitos pelo povo. Então, se eles não são mais eleitos pelo povo, eles não têm mais aquela legitimidade para produzir novas normas. E o Edito do Magistrado da República, que foi sendo desenvolvido lentamente, cada pretor ia acrescentando uma norma ao Edito do Magistrado anterior, esse edito acabou se consolidando. Com o passar do tempo, não havia mais necessidade de alterá-lo, de corrigi-lo, porque ele foi ficando estável ao longo do tempo. E o imperador queria e sabia que aquele direito criado diretamente pela vontade popular por meio dos pretores deveria ser preservado. E antes que algum novo pretor, agora funcionário público não eleito pelo povo, fizesse alteração indevida do edito, o imperador Adriano pede para um grande jurista de sua época, Salvio Juliano, que elaborasse uma versão escrita definitiva desse edito do magistrado para que nenhum pretor mais pudesse alterá-lo. Essa consolidação, na verdade, já estava ocorrendo na prática, então nem havia interesse de alterá-lo, porque ele já estava bastante estável, mas era necessário fazer uma edição definitiva para que ficasse claro para todo o sistema burocrático estatal, distribuído inclusive para as províncias. E foi assim que foi redigido um grande livro, que hoje é possível conhecer em grande parte, porque os juristas modernos já restauraram o texto
do Edito do Magistrado definitivo. Esse edito definitivo que representou, em grande parte, aqueles direitos que o povo foi criando por meio do pretor, foi publicado com o nome de Edictum Perpetuum. É o Edito Perpétuo de Salvio Juliano, de 128 d.C. Nós temos edições dele hoje facilmente encontradas na própria internet. Outro tema importante é o da jurisprudência. O que acontece com a jurisprudência no período de Augusto e dos imperadores subsequentes? É o período em que mais a jurisprudência se desenvolve, assim como a literatura produziu grandes nomes como Tácito, como Sêneca, como Fedro, como Horácio, como Virgílio. Também o direito produziu inúmeros autores intérpretes das normas e do próprio edito do magistrado. E esses juristas acabaram ganhando tanta projeção que o próprio imperador teve a feliz ideia de, para unificar a jurisprudência, ou para reconhecer o valor dela, de transformar esses livros de interpretação, transformar os pareceres, as opiniões dos juristas em norma definitiva, em norma de leitura praticamente obrigatória para quem quisesse resolver uma controvérsia. Esses pareceres dos jurisconsultos, no período de Augusto e dos próximos imperadores, vão gozar de uma legitimidade ainda maior, porque o imperador, cada imperador, vai poder nomear ou dar uma espécie de título, uma espécie de diploma para aqueles juristas que já gozaram ou que gozavam de reconhecimento social na classe dos advogados, dos juízes, dos pretores e do próprio povo. Esses sábios do direito receberam o chamado ius publici respondendi, o direito de responder publicamente, o direito de dar respostas interpretativas públicas, ou seja, ao povo, para as controvérsias diante de um conflito ou de outro. Quando alguém quisesse consultar um jurista, o jurista dava uma opinião. Essa opinião, se é dada por um jurista que goza do direito de dar respostas públicas, passa a ter força obrigatória. E pretores e juízes passam a acatar essas opiniões. Mas mesmo que não tivesse força obrigatória, a jurisprudência teria a força da mesma forma, porque a força da jurisprudência está na sua convicção, na sua inteligência, está na sua capacidade de persuadir, na sua capacidade científica de demonstrar qual é a melhor interpretação para um caso concreto das normas jurídicas. Outro fato curioso que aconteceu com a jurisprudência no Alto Império foi a criação de tribunais compostos por juristas. Essa é uma grande novidade de Augusto e dos imperadores posteriores. Ou seja, aquilo que hoje nós chamamos nas repúblicas modernas de Corte Suprema ou de Supremo Tribunal Federal, começou lá no Alto Império Romano, quando os juristas eram convidados a participar do Concilium Principes, de uma espécie de conselho jurídico que podia julgar as causas, muitas vezes em apelação, muitas vezes no segundo grau de jurisdição. E esses juristas que compõem esses tribunais superiores também já tiveram uma prática de juristas antes de participar desses tribunais. São cientistas. E com isso, o direito acaba sendo zelado, protegido por essa categoria de intérpretes científicos das normas. Em tese, todos os supremos tribunais do mundo inteiro que seguem o modelo romanista e até outros que não seguem o modelo romanista devem ser compostos de juristas, exclusivamente de juristas. Por isso que a Constituição Federal do Brasil exige como requisito para ser membro do Supremo Tribunal Federal ter notório saber jurídico.
Ter notório saber jurídico significa dizer que ninguém discute, todos já reconhecem as diversas obras escritas por aquele autor, que são reconhecidas por grupos distintos, mesmo muitas vezes com ideologias opostas, mas que juristas que gozam de unanimidade, ou seja, têm notório saber jurídico. Se alguém eventualmente duvidar de um membro do Supremo, se ele tem conhecimento jurídico ou não tem conhecimento jurídico razoável, isso já é uma demonstração de que ele não podia estar lá, porque para ser escolhido deve gozar de notoriedade. Notoriedade é um requisito que a sociedade controla, não é quem escolhe que controla. O que é notório não precisa ser provado, existe reconhecimento completo. Finalmente, entramos na última fase da história do direito romano, a fase do Baixo Império ou Dominato. Esse período corresponde praticamente ao período pós-clássico do direito, ou também chamado tardo antigo, da antiguidade tardia. Esse período é o período de decadência do ponto de vista da cultura romana e da ascensão da cultura cristã. O cristianismo, como religião clandestina, até então, vinha cada vez obtendo um maior número de adeptos e será no Baixo Império, não logo no começo, mas alguns anos depois, 50 anos depois da formação do Baixo Império, será a religião predominante e depois se tornará até a religião obrigatória. Mas não é só o cristianismo que introduz a nova cultura, a cultura cristã, em detrimento da cultura pagã. É também um período de grandes reformulações políticas. As últimas crises dos imperadores romanos do Alto Império, os grandes conflitos com o Senado, os grandes conflitos militares, os grandes conflitos nas fronteiras, e especialmente o fato de que os últimos imperadores eram praticamente todos eles generais que frequentemente se alternavam no poder e com muita rapidez. Agora, graças a uma grande crise decorrente de vários fatores que não importam agora, o Império Romano será, no finalzinho do Alto Império, controlado e unificado pelas medidas centralizadoras de um grande imperador chamado Diocleciano. Diocleciano, embora tenha sido um grande perseguidor de cristãos, deixou para a política e para o direito grandes transformações. Diocleciano, em 284 depois de Cristo, falece, mas deixa um legado muito grande. Que legado foi esse? De uma centralização administrativa. Então, existe a partir dele o chamado dirigismo estatal. Praticamente tudo é controlado pelo Estado dirigista, desde as profissões, os modos de acesso às profissões, a economia é toda controlada pelo governo central, que está em Roma, ou que está na Europa Oriental. E esse imperador general faz, inclusive, até tabelamento de preços na época em que houve uma grande crise econômica. E organiza as províncias, organiza a administração pública em todas as áreas do direito, as finanças, por normas e constituições imperiais que acabam sendo a única fonte do período.
Frequentemente, os manuais dizem que a única fonte do direito desse período são as constituições imperiais. Isso é verdade, todavia, não quer dizer que as outras fontes antigas estão revogadas. Ao contrário, o direito sempre terá a primazia da jurisprudência como fonte do direito. É verdade que praticamente não existem mais juristas no período do Baixo Império, com a centralização do poder e o esvaziamento do poder do Senado, e com o esvaziamento dos centros de cultura jurídica que existiam anteriormente, mas a jurisprudência é preservada. Mesmo as constituições imperiais são redigidas por autores que conhecem e que frequentemente respeitam ou replicam, copiam ou simplificam a jurisprudência clássica do período anterior. E nesse período, que para muitos é o chamado período de decadência, precisamos entender o que significa essa decadência. É um período de decadência do ponto de vista da cultura pagã, dos valores religiosos, culturais dos romanos antigos. Mas é o período de ascensão do cristianismo, seja como religião clandestina no começo, para uma religião que será tolerada a partir de 330 com Constantino, e uma religião que será depois protegida e tornada praticamente obrigatória nas mãos do imperador Teodósio. O que acontece com o direito nesse período? Continuam em vigor as fontes anteriores, as constituições imperiais passam a ser muito publicadas, e como essas publicações são de fácil acesso, são difundidas em toda a burocracia palaciana, nas províncias, nas cidades, nos municípios, então começam a surgir algumas compilações, alguns resumos, colocando Constituição imperial colada com outra Constituição, com outra Constituição, com outra Constituição. Surgem os códices. Codex, em latim, quer dizer livro. Os primeiros grandes livros de normas que os romanos produziram chamaram-se Codex, Codex Hermogeniano, Codex Gregoriano, Codex Theodosianos. São códices, no plural, que reproduzem todas as constituições imperiais organizadas segundo títulos, segundo os assuntos e geralmente numa ordem temporal. Exatamente hoje como os nossos códigos. Quando compramos um código civil, na verdade não vem só o Código Civil. Ao lado virá um conjunto de várias leis que explicam o direito civil, que são complementares ao Código Civil, do ponto de vista de assuntos paralelos, que são colocadas frequentemente em ordem por assunto e em ordem temporal. Então, a ideia de a palavra código servir para um conjunto de normas de pessoas diversas colocadas numa ordem temporal e numa ordem dividida por assuntos, veio desde essa antiguidade tardia romana, da antiguidade pós-clássica, até os dias de hoje. É bem verdade que, a partir do Iluminismo, o movimento codificador, especialmente no século XIX, introduzirá para nós um novo conceito de código. O conceito que usamos modernamente, paralelo a esse conceito que já existia antes, de que código deve ser uma lei completa sobre todo um assunto, de forma pormenorizada, dividida tecnicamente em assuntos e numa linguagem formal, sintética e muito reduzida do ponto de vista lógico. Essa noção de código como um instrumento inteligente de unificar toda uma legislação esparsa e assentar-se sobre artigos sistematicamente organizados é uma ideia moderna. Mas a palavra códex, como livro, um livro grande, onde se colocam todas as leis numa ordem temporal, veio desde os romanos. E por isso, quando você
ouvir falar de códex na antiguidade, você deve entender não como uma lei só que contém todos os assuntos, mas como um livrão só que contém inúmeras leis, inúmeras constituições imperiais. Curiosamente, nesse período do Baixo Império, como já não se produzem mais outras fontes do direito, como já não existem mais leis, plebiscitos, nem editos dos magistrados e jurisprudências renovadas, continuam apenas em vigor o passado, mas não são produzidas novas, então a palavra lei passa a significar outra coisa. As constituições imperiais, que são a única fonte nova do direito, passam a ser chamadas de leges, leis. E todo aquele conteúdo que está escrito nos livros dos juristas passa a ser chamado de iura. Iura é o plural de ius, ou seja, passa a se chamar direitos iura. Então, é muito comum explicar que no Baixo Império ou Dominato, nesse período de decadência, onde não existem mais juristas novos, o direito se resume a duas grandes fontes jurídicas. De um lado, as constituições imperiais, que são sempre renovadas e modificadas, e de outro lado, aquela parte mais estável, mais completa e maior do direito, e mais científica, os iura, ou seja, as obras dos juristas clássicos, que escreveram nos séculos anteriores, mas que ainda continuam vigentes, continuam com grande força. São os iura, jurisprudência. Finalmente, é bom, então, compreender que, apesar de ser um período de decadência do ponto de vista da produtividade intelectual, é um período de muita riqueza de fontes, porque é nesse período que os romanos sentiram a necessidade, para não perder os livros escritos anteriormente, no período clássico, sentiram a necessidade de fazer grandes obras de compilação. São várias as obras de compilação. As primeiras compilaram as constituições imperiais, escreveram os códigos que eu já mencionei. E mais tarde, no final desse período para nós da história do direito romano, no período de Justiniano, um grande imperador cristão já do lado bizantino, porque o Império Romano do Ocidente já havia caído em 476, restava ao Império Bizantino, o império criado por Constantino no século IV, continuar o direito romano clássico. E como é que continuou? Justiniano pede a Triboniano, o chefe diretamente subordinado a ele, o questor do Sacro Palácio, pede que elabore grandes compilações. E uma comissão de professores de Berito, de Atenas, formada também por alguns juristas, advogados, professores da época, os chamados antecessores, iuris, os professores de direito, elaboraram uma vasta obra que compilava o passado. De um lado, redigiram um manual para estudantes de direito, que resumisse para alunos que estão se introduzindo na ciência do direito, toda a matéria jurídica. Esse manual se chama Institutas de Justiniano. Esse manual goza de mais de 10 traduções para a língua portuguesa. Foi muito usado e difundido em Portugal e no Brasil, e ainda hoje ganha edições modernas. Nós sugerimos a leitura desse manual para quem quiser aprender direito romano também. Além das Institutas de Justiniano, nós tivemos a elaboração também de um grande código contemplando todas as constituições imperiais em vigor na época de Justiniano. Constituições que vinham desde lá de Constantino até os tempos dele, Justiniano. Essas constituições foram colocadas em vários livros, em ordem, por assunto, e dentro dos assuntos, em ordem temporal. É o Códex que contemplava as leis imperiais ou constituições imperiais.
Mas a obra mais fundamental, que ainda não tinha sido produzida no Baixo Império, seria uma obra que compilasse os juristas, que compilasse a biblioteca que existia de centenas, milhares de obras de juristas, desde a República e do Alto Império até esse período. E isso foi feito. Uma comissão de juristas, chefiada por Triboniano, elaborou a obra de direito mais estudada e comentada na história da humanidade, os chamados Digesta de Justiniano. Digesta, ou digesta, em latim, é o plural de digestum, que quer dizer digerido. Digerido quer dizer selecionado, porque o digesto nada mais é do que uma seleção de fragmentos de obras de grandes juristas clássicos, de 300, 400, 200 anos antes de Justiniano, e que agora são trazidos para compor essa obra unificadora de todo o direito, que vai ser muito utilizada durante a Idade Média, já estamos na Idade Média, vai ser renascida cientificamente nas universidades europeias do século XI e nunca mais deixarão o mundo universitário. Ainda é a base de formação de todo o sistema jurídico romanista, do qual fazemos parte. No próximo slide, vamos ver uma página do Digesto para entendermos melhor. Como de todas as obras produzidas por Justiniano, o Digesto é a mais completa e a mais estudada por nós cientistas até hoje, vamos entender como é que funciona a divisão do Digesto e como é que se deve fazer uma citação do Digesto. Eu peguei ao acaso uma das milhares páginas do Digesto e reproduzi aqui para vocês. Lá no alto da página, nós percebemos o número do livro do Digesto. No caso, aqui é o livro 17. São 50 livros que compõem o Digesto. No livro 17, nós vamos localizar o título segundo pro sócio. Está aí anotado. E depois, dentro de cada título, são divididos os vários fragmentos dos juristas. Cada fragmento do jurista tem o nome do jurista e da obra de onde foi tirado. Porque o Digesto é um grande mosaico. É uma obra que é composta de fragmentos de milhares de outras obras dos juristas de séculos anteriores, de juristas clássicos. Então vamos ver esse exemplo de citação. D1722, Digesto, livro 17, título 2, fragmento segundo, fragmento 2. Então, no caso, esse fragmento é atribuído ao jurista Gaio, livro 10º de comentários ao edito provincial. Então, cada fragmento de jurista tem o nome do jurista e o nome da obra de onde foi tirado aquele texto. Isso é o Digesto, uma seleção de milhares de fragmentos de diversos juristas clássicos romanos, colocados numa ordem lógica, dentro de títulos por assuntos diferentes e dentro de livros enormes, no total de 50 livros. Se você observar melhor essa página, você vai ver que existem fragmentos de diversos juristas citados. Por exemplo, do lado esquerdo, bem no meio, você encontra o jurista Scaevola, no fragmento número 60. Você encontra também nesse título segundo pro sócio, você encontra o primeiro fragmento, é do jurista Paulo, o segundo é de Gaius, o terceiro também é de Paulus, e assim por diante. Isso é como o Digesto se organiza. Com isso, nós concluímos essa introdução histórica com antecipação dos pontos relativos à história das fontes. Então, na prática, essa vai ser a maior lição de todas, porque ela contém 2 capítulos do
Thomas Mark, o capítulo Introdução Histórica e o capítulo número 2, Fontes do Direito. Boa leitura! Queiram, por favor, ler os 2 capítulos agora citados. Um abraço para vocês e até a próxima aula virtual.